A deputada Natália Bonavides enviou uma nota para o bloco do BG, dizendo que as medidas provisórias do governo Bolsonaro, do qual ela foi contra, não evitavam os descontos sucessivos nas aposentadorias. Aspas. É falsa informação de que as medidas provisórias do governo Bolsonaro evitavam os descontos sucessivos nas aposentadorias. A MP 871 tinha como principal objetivo reavaliar a aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada e dificultava a aposentadoria rural. A medida não tinha nada relacionado a fim. Olha, a nota da deputada, eu entendo, Luiz, não é o que os especialistas dizem. Tá? Não é o que os especialistas dizem. Agora, Bolsonaro ontem matou a pau, Luiz. Deu entrevista para longa no UOL, né? Bolsonaro deu entrevista para ontem. Eu vi um pedaço. O rapaz perguntou a ele: teve desvios no INSS no seu governo? Eles devem ter tido. Deve ter tido. Aliás, os números mostram que teve. Bora investigar tudo. Pronto. Bora investigar tudo, porque o PT não assina, Luiz. O ex-presidente Bolsonaro disse que bora investigar tudo, tem que assinar todo mundo, Renato. Por que não assina o PT? O que temes? O PT? Hein, Luiz? O que temes? O que temes? A esquerda? Olha. Ai, papai. Vamos lá. Em tempo de internet, o print ele é eterno. E ontem circulou, está circulando essa semana o vídeo de uma audiência, de uma sessão da Câmara do Congresso Nacional, em que eles discutiam a MP 871, que foi encaminhada em janeiro de 2019, que se transformou depois na Lei 13.846. É o vídeo do deputado Zeca Disseu passando vergonha. Isso, aí quem é que falam lá? Zeca Disseu, Ivan Valente, Bom Gás, Gervásio Maia e Érica Cocai. O vídeo mostra exatamente, eles desconstroem a medida provisória. Qual é a acusação que a antiga situação faz em relação à postura da hoje situação, mas antes oposição? E aí eu me refiro, claro, ao então governo Bolsonaro, que propôs essa medida que se transformou nessa lei depois. O governo anterior, ele mandou a medida em janeiro e ela se transformou em lei. O que Rogério Marinho e a antiga situação, hoje oposição, acusa a postura dos deputados de esquerda, é que eles desconfiguraram toda a medida provisória e, consequentemente, a lei que nasce a partir dessa medida provisória. Naquele momento foi proibido o fim da contribuição social na folha, que era automática, e suspenderam as entidades que já tinham acusações contra elas. E na sequência, uma série de outras ações. No Congresso Nacional, é fato, eu me lembro, a gente discutia isso nos programas de rádio na época, porque diziam sobre prova de vida, você vai dificultar a prova de vida, e é o que se defendia para uma vez por ano, foi para 3 anos, depois 2 anos, e ficou, isso era só um dos elementos. Então não tem como dissociar. Naquele momento, a oposição trabalhou para que aquelas contribuições sim fossem feitas da forma como foi feito. E é óbvio que essa corrupção e que esse desfio ocorreu desde governos passados. O ex-presidente Bolsonaro ontem dá essa entrevista 2h30 ao UOL, entrevista longa, e ele admite. E a CPMI ela tem que ocorrer para investigar tudo e todos. Aliás, hoje tem audiência. E caiu a fake news que os parlamentares do PT estavam dizendo que não assinavam a CPMI, porque era para investigar só 2023 e 2024. Não pode. A CPMI não poderia fazer. Não tem prazo. Eu sei. Não tem prazo. O ministro Volney Queiroz vai hoje à Comissão de Transparência, Governança. Já está, não? Já foi. Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado. E teve a cara de pau de dizer que foi esse governo que descobriu que encerrou a corrupção. O bom que hoje a gente pode verificar tudo, é tão simples. O que Natália disse, procede ou não procede, porque hoje você joga no chat, joga no Google, joga em qualquer canto e você vê o óbvio. Você está dizendo aqui, as alterações da MP 871 estabeleceu a obrigatoriedade de revalidação periódica das autorizações para descontos em benefícios. Ela estabeleceu isso. Isso ajuda ou atrapalha? Aí você dizer que não iria ajudar, estabeleceu a obrigatoriedade. E aí acabaram com a 871 e Natália foi a favor de acabar com a 871. Então, não adianta dar murro em ponta de faca hoje, porque as pessoas podem conferir com extrema facilidade. Aí vai passar vergonha. Aí o print no YouTube. Agora, o print é eterno. Agora só um detalhe aqui, tá? Aí o print, a postagem da deputada Natália. Deixa um pouquinho, deixa o outro. Deixa aí. Tá aí a postagem da deputada Natália no Twitter dela, agora X, volta por favor. Vai para outra, que eu acho muito interessante. De março
27 de março de 2019, às 5h55 da tarde. Só mandar um abraço aqui para Rodolfo Dantas, meu primo, que está completando um ano hoje. Diga aí, alguém quer falar mais? Eu só quero dizer o seguinte, que esta medida provisória e depois a consequente lei foi votada e aprovada pela ampla maioria dos deputados, tá certo? Então qual é o ponto aqui? Tem deputado hoje que é de oposição e que era de situação na época que aprovou essa lei. Então justiça seja feita. Sim, vários parlamentares de esquerda e partidos atuaram nesse sentido, mas o centrãozão lá atuou nessa para desconfigurar essa lei, essa medida provisória, e hoje está pintando de mocinho. E não é bem assim também, tá? Agora olha como são as coisas. O assassinato político de Marielle. Isso aqui a gente não tem como não comentar, porque Bolsonaro foi perguntado sobre isso. Isso é a postagem da deputada Natália Bonavides. Isso, a postagem dela de 27 de março de 2019. E é interessante porque quando a gente olha hoje para o Congresso Nacional e vê as decisões, os brasões lá, os irmãos Brazão, inclusive estão com tornozeleira em casa, ninguém criticou, né? Interessante isso, com ligações claras ali com o MDB, que é um partido co-irmão hoje do PT lá no estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro, inclusive, respondeu sobre a Marielle ontem, né? Da forma como ficaram anos e anos tentando imputar a ele a ser um mandante do crime. Entrevista interessante essa, como também foi muito interessante o debate entre Flávio Bolsonaro e Randolfo Rodrigues antes de ontem, no G1, na Globo News. Segura aí, porque o escândalo do INSS não é só um minuto, Renatinho, porque não é só onde a gente está imaginando, não. Vem mais coisas aí. Mas deixa eu